Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bom, aqui nós vemos que Jesus subiu ao monte, né? E monte. Por que monte? Porque monte sempre foi sinônimo de lugar sagrado, lugar da presença de Deus. Quando se ia ensinar, naquela época, tinha de ser sentado, indicando que se teria tempo para explicar o assunto, né? Então, quando Jesus tinha tempo e queria ensinar os seus discípulos e as multidões, então Jesus subia ao monte e se assentava para, então, todos ali, quando vissem ele se sentar, saberiam que a mensagem seria uma mensagem mais longa, uma mensagem bem explicada, uma mensagem com tempo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, aqui nós vemos a palavra bem-aventurado. Para você quiser anotar aí, então, bem-aventurado quer dizer feliz ou felizardo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós vemos aí no versículo 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, para você anotar aí no seu caderno. Os pobres de espírito são aqueles que aceitam a perda de todas as coisas para servirem a Cristo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bom, então, os que choram são pessoas que vivem sem a ilusão da paz e felicidade neste mundo, mas que estão determinados a encontrar a paz e a felicidade em Jesus. Então, bem-aventurados esses que choram, que procuram a paz e a felicidade em Jesus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bom, aqui, bem-aventurados os humildes, no versículo 5, em algumas traduções fala os mansos e algumas fala também os mansos e humildes, né? Então, os mansos são aqueles que não falam, ou os humildes, né? São aqueles que não falam a respeito de si mesmo, mas são aqueles que então subordinam continuamente os seus direitos e elas mesmas para fazerem a vontade do Pai a serviço dos seus semelhantes, né? Então, esses são os mansos. Os que têm fome e sede de justiça, nós já lemos também, né? Ouvimos, são aqueles que renunciam à expectativa deste mundo. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que renunciam à expectativa desse mundo tornar-se um paraíso. Mas paraíso só com Jesus, só com o Senhor, pois justo somente o Senhor e a sua justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que deixam a sua própria dignidade e se consagram aos outros, ajudando os necessitados e fracos. Isso é tudo bom você anotar, né? Para que um dia você venha pregar ou alguém venha te perguntar, você tenha aí anotado o significado de cada uma dessas partes das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Em algumas traduções também falam, em vez de puros de coração, falam limpos de coração, mas quer dizer a mesma coisa, né? Os limpos ou puros de coração são aqueles que já não estão preocupados em ser chamados de felizes ou de bem-aventurados pelo mundo, mas ao contrário, eles se disponibilizaram para o chamado de Cristo e seu desejo é sempre para o reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que detestam barraco, aqueles que detestam confusão, briga, violência.
Eles entendem que a escolha é uma questão de ter razão ou ser feliz. Então, muitas vezes, para nós sermos felizes, nós temos que deixar de ter razão, né? É uma escolha, ou você quer ter razão ou você quer ser feliz. Então, esses são os pacificadores, o que entende isso, né? Aqueles que entendem isso e que eles evitam todo e qualquer tipo de confusão. Nos dias de hoje seriam as postagens com indiretas, né? Às vezes em WhatsApp, em Facebook. Às vezes a gente vê as pessoas postando indiretas, né? Ou tocando para alguém alguma coisa, sendo que muitas vezes a gente não pratica nem metade daquilo que a gente posta, né? Então, os pacificadores são justamente o contrário disso. Eles não são aqueles que vão lá e revidam e colocam indiretos. Não, os pacificadores e bem-aventurados, Jesus estava dizendo que bom que eles são assim, isso me agrada. Quando Jesus está dizendo bem-aventurado, ele está dizendo feliz é aquele, porque eu me agrado daquele que é bem-aventurado, né? O bem-aventurado, ele não gosta e ele evita todo e qualquer tipo de confusão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Em algumas traduções fala sofrem perseguição por causa da justiça, mas também é o mesmo significado. Essa é uma tradução a NVI, então está um pouco diferente. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são aqueles que estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo. Não só um sofrer quando dizer que eu vou sofrer por Cristo, porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas que dizem que vão fazer, que vão sofrer, mas quando o sofrimento chega, a primeira coisa que eles fazem é falar que não querem mais Jesus, ou que não querem mais ir para a igreja, falar que não dá mais, que não acreditam mais, e lá se foi toda a fé. Então, não é o falar, mas sim o agir, né? Então, os que sofrem perseguição por causa da justiça são aqueles, então, que estão dispostos a realmente sofrer pela causa de Cristo. E o sofrimento, então, converte-se em comunhão com Deus, com o Pai. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, a última bem-aventurança é para aqueles que sofrem, né, todo tipo de calúnia, ou seja, aqueles que sofreram por alguém dizer mal contra você. Esses são aqueles que entendem que eles não vivem mais, mas Cristo vive neles. Então, o que importa não é o que os outros pensam, mas sim o que Jesus pensa, pois Jesus sabe toda a verdade sobre eles, né? Então, bem-aventurados esses que veem as calúnias vindo, as pessoas falando mal, e ele simplesmente não revida, ele fica com ele porque ele tem a certeza, ele sabe toda a verdade e principalmente ele sabe que Deus sabe totalmente a verdade e importa isso, Deus saber a verdade. Então, se alguém for caluniado, então se você for caluniado, não se preocupe, né? Deus sabe o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que é mentira e o que é verdade. E importa é que Ele sabe e importa é agradar a Ele. Bom, aqui nessas bem-aventuranças, nesse monte das bem-aventuranças, existe uma história muito legal que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu estava estudando e encontrei esse estudo muito legal. Você sabia que muitas terras em Israel pertencem aos padres da ordem franciscana? Sim, verdade. Se você for em Israel nos dias de hoje, você vai ver que muitas das terras lá são dos padres franciscanos, né, da ordem franciscana. Ou seja, eles seguem com o mestre deles, na verdade, assim, é alguém que eles seguem, um líder maior seria imitar a São Francisco, né, a Francisco de Assis, no catolicismo considerado São Francisco. E Israel era uma terra muito disputada por várias nações.
Existia muita briga, principalmente entre judeus e muçulmanos. Mas como esses padres conseguiram essa terra, você sabe a história? Bom, se você não sabe, você vai saber. Neste capítulo nós vamos estar falando para você. Bom, os muçulmanos estavam ganhando muitas terras com guerras travadas. E eles estavam em seu acampamento de guerra no Monte das Bem-aventuranças, quando de repente eles ouviram que um grande exército vinha contra eles. E eles achavam que era uma cruzada, né? Naquela época, nos tempos das cruzadas. Então eles se prepararam para guerrear. E quando o famoso exército chegou, na verdade não era um exército, era sim Francisco de Assis e mais alguns seguidores que eram considerados até mesmo mendigos. Eles estavam sem armas, sem espadas, sem flechas, sem escudos e nem mesmo roupa de guerra. Quando o chefe do exército muçulmano chegou diante de Francisco, ele perguntou: "O que vocês querem aqui?" Aí Francisco respondeu: "Ora, nós viemos servir vocês." O chefe dos muçulmanos não entendeu nada e disse: "Como assim? Vocês não vieram guerrear? Onde estão as suas armas?" E Francisco respondeu: "Ora, nossas armas são a caridade, a fé e o amor." E o chefe dos muçulmanos respondeu: "Mas nós somos inimigos." E Francisco disse: "Eu sei, mas o nosso mestre Jesus, neste lugar, aqui mesmo onde estamos, neste monte, foi onde ele mandou amar os nossos inimigos." Os muçulmanos então ficaram tão atônitos com aquela atitude que lhe deram terras para que eles pudessem construir as suas casas e as igrejas para eles. E quem foi a Israel diz que as mais belas igrejas que lá existem são as igrejas franciscanas. E foi lá também que Francisco, no monte, junto com seus inimigos, os convenceu fazendo uma oração que eu quero falar aqui para você, e você que é espiritual vai entender muito bem, muito linda. Me emocionei. Já conhecia, enquanto eu era católica, eu conhecia essa oração, mas não fazia noção da profundidade dessa história e da profundidade dessa oração. Francisco de Assis, um homem de Deus, né, que falou essa oração e conseguiu muitas terras por isso. Olha só a oração de Francisco de Assis: "Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde haver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna." Que lição, hein? Que oração forte e poderosa. Se nós pudermos seguir esta oração, com certeza estaremos agradando ao Senhor. Mas vamos continuar o nosso estudo, a nossa leitura bíblica. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Bom, aqui está falando sobre o sal. O sal ele tem uma estrutura química estável, mas o sal, se deixado sobre a terra ou exposto ao sol ou à umidade ou à chuva, ela perde totalmente o seu sabor. Assim, Jesus estava dizendo que somos nós. Se não tivermos bem guardados na palavra do Senhor, unidos ao corpo, também perdemos o sabor e estragamos. Por isso que Jesus nos compara com sal. E ainda diz, né, que nós não podemos nem ser muito salgados e também nem insonsos. Ou seja, nós temos que ser brandos, nós precisamos
saber como falar, saber se comportar. Não podemos ser muito estourados, mas também não podemos ser calmos demais. Não podemos ir ao extremo, mas também não podemos deixar de fazer as coisas certas. Então, nós temos que ser o exemplo. Mas vamos continuar aqui a leitura. E a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O sal era tão importante que uma parte do salário dos soldados era pago em sal. Por isso a palavra salário vem de salarium, que é porção de sal. Vamos ver, eu quero mostrar aqui para você um pequeno vídeo para você entender um pouco melhor. Essa prática judaica é chamada Brit Milah. Brit Milah significa literalmente o acordo do sal. Como é que funcionava esse acordo do sal? Eu vou explicar para você. Havia 2 judeus e eles queriam fazer um negócio. Um chegava com um pouco de sal aqui no bolso. Um pequeno sactel assim, um pouquinho de sal. O outro judeu também chegava com um pouquinho de sal. Isso lá nos tempos bíblicos. Aí, quando eles iam fazer um acordo, hoje a gente assina, reconhece firma, traz testemunhas, eles faziam diferente. Primeira atitude deles, vamos fazer um acordo. Lembra que coisas importantes têm que ser ditas sentadas? O acordo tinha que ter uma refeição. Então eles pegavam, traziam uma tigela, colocavam aqui no meio, pegavam uma carne, qualquer coisa. O daqui pegava um pouco de sal, jogava na tigela. O outro também pegava um pouco do sal dele e jogava na tigela. Eles pegavam aquela tigela e misturavam as duas porções de sal. Depois disso, assavam uma carne, qualquer coisa, e juntos comiam. Misturavam a carne no sal e comiam. É lógico que sobrava muito sal. Aquele sal que sobrava, eles dividiam a metade, um colocava dentro do sactel que ele estava levando, o outro colocava dentro do sactel que ele estava levando. Assim o acordo estava firmado. Agora veja o sentido disso. Uma vez que eu coloquei um pouco do meu sal no prato, o outro também colocou um pouco do sal dele no prato, e o sal misturou, e nós fizemos uma refeição juntos. Depois que a refeição acaba, o sal continua misturado. O que quer dizer isso? Assim como é difícil separar o meu sal do seu sal, assim também será impossível separar eu de você com relação ao acordo que nós fizemos. Nós somos tão unidos agora quanto o sal que nós carregamos. Interessante, né? E nós vimos também no livro de Levítico, capítulo 2, e o versículo 13, diz assim, ó: e toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Né? Então nós vemos aqui que o sal, ele é o símbolo também de algo perpétuo, permanente, né? Colossenses 4, 6 também fala alguma coisa, se você quiser lá olhar. E em Sofonias 2 e 9 já traz também o símbolo de destruição. O sal, ele também era usado nos tempos de Jesus nas estradas com neve. Vamos ver aqui um outro vídeo, né? Ouvir. Funcionava mais ou menos assim. Lembra que o sal era muito valioso. Eu já contei isso para vocês. Ele era moeda de troca, era o dinheiro, o salário. Todo mundo gostava do sal, apreciava o sal, era caro o sal. O sal era uma preciosidade, todo mundo falava bem do sal. Mas se o sal estragasse por qualquer razão, isso acontecia. Às vezes o sal não era bem armazenado, às vezes ele pegava umidade, isso era terrível, ele não era bem conservado, ele não era bem preservado. Então eles tinham aquele sal que não prestava mais para preservar alimentos, nem para temperar nada, mas os sacerdotes do templo guardavam aquele sal em estoque. Sabe por quê? Quando nevasse em Jerusalém
e a cidade estivesse cheia de peregrinos, eles jogavam aquele sal no pátio do templo e também nos arredores. Olha essa imagem aí onde eu caí sentindo peso. Na verdade, eu não estava tão gordo que eu amassei o chão. Mas esse chão que vocês estão vendo aí é a rua herodiana do tempo de Jesus. E o que você vê, aquele afundado ali, sabe por que é? Com aquelas pedras lá no fundo, são restos do templo de Jerusalém, como foram destruídas pelos romanos e caíram ali afundando o chão. Desde o ano 70 as pedras estão ali intactas, até hoje, para você ver. Agora imagina na época de Jesus, isso aí repleto de pessoas. Jesus pisou nesse chão que vocês estão vendo. Esse é o original da época dele, ele pisou aí. Agora imagina Jesus olhando os sacerdotes, jogando aquele monte de sal ali. E quem já viu sal jogado na neve, quando as pessoas começam a pisar, aquilo vira uma lama, fica horroroso. Por isso Jesus falou, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor dele, não serve para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando os discípulos ouviram aquilo, certamente eles lembraram das ruas herodianas no redor do templo, e como os sacerdotes mandavam jogar sal ali, e os peregrinos pisando naquele sal e virando aquela lama suja. O sal, que era tão valioso, agora era lama na presença de todo mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Pessoal, existe um aspecto forense nisso aqui. E é com isso que eu quero terminar o meu sermão. Você tem que entender, e preste bastante atenção nisso, que estamos numa guerra cósmica do bem contra o mal. E nessa guerra cósmica, os dois lados querem você. Ou seja, não há trégua. Quando você fala o seguinte, entre Deus e o diabo eu estou neutro, ou o velho ditado, eu acendo uma vela para Deus, outra para Satanás, isso não existe na prática. Porque querer colocar-se neutro já é colocar-se em oposição a Deus. E vou contar uma coisa que vai surpreender muitos de vocês. Sabe por que o planeta Terra não é destruído? Por causa do povo de Deus. Alguém talvez fale, não, Rodrigo, por favor, o que impediu a destruição do planeta Terra foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Sim e não. Eu explico você. Jesus na cruz do Calvário, ele não morreu para salvar a Terra. Ele morreu para salvar a humanidade. Mas se não houver seres humanos salvos, para que a Terra? Para que uma piada se não houver ninguém para rir dela? Para que um conforto se não houver ninguém para abraçar? Então o fato de Deus ter um povo nesse mundo é o que impede Satanás de ter hegemonia aqui. É lógico que essa hegemonia de Satanás já foi impedida quando Cristo na cruz do Calvário derramou seu sangue e readquiriu o planeta Terra que estava nas mãos do diabo. Isso é claro, não há dúvida sobre isso. O planeta Terra hoje pertence a Jesus. Mas o planeta Terra não tem interesse se não houver seres humanos aqui. Aliás... Bom, então aqui nós vimos, né, a importância, né, a nossa importância de ser realmente o sal da terra, né, a importância que nós temos de ser esse sal límpido, né, esse sal que venha fazer a diferença no meio dos outros. Mas vamos continuar a nossa leitura bíblica.